Olá, crianças! Hoje é aula de História. Se você puder acompanhar aí na sua casa, estamos na unidade 2 de História, página 26, vamos relembrar ali onde fala sobre os estrangeiros na colônia. Nós já falamos sobre isso em sala, mas não custa nada lembrarmos que, lá como está na página 26, os primeiros anos de colonização portuguesa na América, eles foram marcados pelo quê? Por conflitos. Por que conflitos? Como assim? Conflito entre os portugueses e os europeus, os outros europeus que estavam interessados também na ocupação e na exploração dessas terras. Por que colônia? Por que Brasil colônia? Porque no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chega aqui no dia 22 de abril com sua frota portuguesa e conquista esse território brasileiro. Nós lembrando que anterior a isso já havia sido assinado um Tratado de Tordesilhas lá no ano de 1494. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi assinado entre Portugal e Espanha para que eles não tivessem desentendimentos. Então eles dividiram as terras que eles descobriram aqui, que hoje se chama Brasil, em duas partes. Uma parte para a Espanha e uma parte para Portugal. Por isso o Tratado de Tordesilhas foi assinado, para que cada um respeitasse o limite dentro do território conquistado. Mas em 1500, quando o Pedro Álvares Cabral de fato vem aqui ao Brasil com a sua tropa, ele constrói uma cruz de madeira junto com a sua frota, né? Ele finca essa cruz em solo brasileiro, reza a primeira missa no Brasil e a partir daquele momento foi declarado que essas terras encontradas, conquistadas, descobertas, elas pertenciam então a Portugal, por isso colônia de Portugal. Então o Brasil ele não tinha ainda como decidir as coisas do jeito que queria, porque quem dominava, quem controlava todas as ações até então era Portugal. E aqui na terra foi encontrada também, na terra descoberta, as nações indígenas, que eram várias, e eles foram usados, os índios foram usados, explorados para o trabalho de exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro encontrado aqui nas nossas terras como algo que poderia gerar lucros para Portugal. Portugal enviou expedições para o Brasil a fim de fazer reconhecimento da terra, depois para explorar a terra, para ver o que tinha de riqueza, e o pau-brasil, uma árvore, foi encontrada nas matas. E essa árvore era a aposta de Portugal até então. Mas, de olho nisso, não estava só os portugueses, tinham as ameaças de estrangeiros. Eles também queriam parte disso aqui, eles também queriam conquistar, eles também queriam lucros. Bom, como o pau-brasil extraído pela mão de obra indígena, porque eram os índios que extraíam, eles pegavam a tinta, ela era vendida lá na Europa e os lucros eram todos para Portugal. Sem contar que a madeira também era reaproveitada, ela também era aproveitada. A preocupação deles nesse momento era apenas explorar, eles só queriam retirar tudo que o Brasil possuísse de riqueza, a intenção deles não era de estar plantando novamente, a intenção era realmente só lucro, esse era o objetivo deles. No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com o objetivo de colonização. Como assim o objetivo de colonizar? Martim Afonso de Souza, ele trouxe pessoas. Essa expedição colonizadora, quem são os colonizadores? Eram pessoas que vieram povoar o território brasileiro. Para que ele trouxe pessoas para povoar o território brasileiro? Com a intenção de expulsar os invasores. Não só expulsar, mas intimidar, porque é aquilo, né? Se na terra tem pessoas, se alguém está tentando invadir, eles já vão ficar intimidados com aquilo. Mas se não tiver ninguém, tiver tudo lá de boa, eles iam entrar, pegar tudo, tomar posse e acabou. Então era necessário que essas pessoas estivessem aqui para ajudar a organizar a colônia. Aqui nós temos um trecho onde fala das capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias?
Eles resolveram então dividir o território brasileiro em faixas, em várias faixas etárias. Essas faixas hereditárias, essas faixas elas foram divididas entre donatários. Esses donatários, eles eram os donos, entre aspas, dessas terras. Mas o que eles tinham que fazer com essas terras? Eles tinham que explorar, eles tinham que usar todos os recursos, eles tinham que povoar, proteger e começar agora o cultivo do segundo produto que vai mover a economia brasileira, a cana-de-açúcar. Então, nesse período agora, passou o pau-brasil, eles agora estão num outro alvo, que é a exploração da cana-de-açúcar. E o objetivo desses donatários era plantar a cana, povoar, para que o Brasil, então, realmente, de fato, pudesse estar protegido contra os invasores. Porém, nem todos os donatários tiveram sucesso, porque alguns não conseguiram nem mesmo plantar. Outros que plantaram não deu certo, porque às vezes o tipo de solo, o tipo de clima não favorecia ao cultivo da cana. Apenas 2 capitanias tiveram sucesso com isso, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Essas 2 capitanias obtiveram um sucesso maior com o cultivo da cana-de-açúcar e conseguiram cumprir com aquilo que eles determinavam, que era de povoar, proteger e cultivar a cana. Voltando lá para o nosso livro, nós temos lá na página 28, quando os franceses invadiram aqui a América do Sul, as nossas terras. Isso já foi falado também em sala, mas só para nós lembrarmos, os franceses eles invadiram, eles também queriam tomar parte dos lucros que eles estavam observando nessas terras. Eles se aliaram aos indígenas que estavam sendo explorados, formando um grupo chamado de Confederação dos Tamoios. E isso foi mais assim de uma década de conflitos. Os portugueses no final venceram os franceses, expulsaram os franceses aqui da colônia, e esses aliados dele, os indígenas que formavam então a Confederação dos Tamoios, foram mortos, porque eles conseguiram expulsar e dizimar com essa parte que estava de acordo com os franceses. A ocupação agora holandesa no Brasil. Após o domínio da Espanha e Portugal, a Holanda, em busca de açúcar, resolveu enviar expedições para invadirem o Nordeste do Brasil. Por que eles queriam agora invadir o Nordeste do Brasil? Porque agora eles queriam o quê? Açúcar. Eles queriam também ter parte nisso aí. No início da colonização do Brasil, a atividade econômica mais praticada era o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Então, essas capitanias que eles estavam tentando invadir eram as capitanias que de fato conseguiram sucesso na produção de açúcar. E por isso os holandeses estavam de olho aí. Em 1624, os holandeses ocuparam a capitania da Bahia, conquistando rapidamente a cidade de Salvador. Mas eles não tinham recursos suficientes para se manter nela, enquanto se defendiam dos ataques portugueses. Aí o que aconteceu? Um ano após essa invasão, os holandeses foram expulsos pelos portugueses. Então, mais uma vez, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses. Não muito contente, né, com o tempo, eles resolveram de novo, os holandeses resolveram de novo ocupar áreas coloniais. Só que dessa vez eles entraram pelo lado ali de Recife, na vila de Olinda, em Pernambuco também, que era o centro mais importante da produção de açúcar nesse período. Eles invadiram, o governo holandês incorporou a capitania do Ceará e em 1641 a capitania do Maranhão. Essas capitanias ficaram sob o domínio da Holanda, porém, depois de um tempo, mais uma vez, eles conseguem expulsar de novo esses holandeses. Então, o fim da ocupação holandesa vai acontecer lá por volta de 1645 a 1654, é quando vai acontecer a derrota dos holandeses. Eles vão perder de uma vez para os portugueses e vão ser expulsos. Então, crianças, nós podemos observar na unidade 2 que o Brasil ele ficou
passou um período muito difícil, esse período da colonização, por conta dos estrangeiros, que queriam muito ocupar também o território e obter lucro com a terra que Portugal havia conquistado. Os portugueses foram firmes, conseguiram então expulsar todos esses estrangeiros que estavam tentando invadir e tomar posse. Lembrando que não foi de um dia para o outro, né? Teve período aí que foram anos e anos para poder conseguir expulsar, como os franceses, demorou um tempinho, mas eles conseguiram expulsar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp disponível para esclarecer. Nós temos atividades das páginas 35 e 36 para serem resolvidas. Acompanhem lá o site da nossa escola, que tudo estará disponibilizado lá, e no grupo também será colocado para vocês. Grande beijo, até mais.